Maravilhoso o trabalho deles. E a gente acabou atrasando, estamos atrasando. Está dando para você sentir o cheirinho do café aí em casa? Se você não está sentindo o cheirinho do café, está na hora de você voltar para a igreja, irmão. Certo? Antes de nós começarmos, então, a nossa aula, tenho 2 avisos para dar para vocês. O primeiro aviso é que domingo que vem é Dia dos Pais. Então, nós não teremos aula na EBD, tá bem? Então, nós vamos ter o culto normal, tudo tranquilo, mas como as famílias ficam juntos e tudo mais, nós vamos dar esse tempo aí sem a EBD para dar mais tempo para os filhos agradarem os pais, tá certo? Pelo menos nesse dia, né? Socorro aqui, quem que pode me dar uma mão aqui no Zap? A segunda coisa, enquanto o técnico aqui me ajuda, pronto, é que a aula de hoje fala sobre a família. A Cida foi convidada para dar essa aula, e porque ele fala daqueles negócios de submissão da mulher e tal, e a gente queria que uma mulher falasse sobre isso, certo? E ela trabalhou o assunto, ela preparou o assunto, mas ela está com medo, como assim, de mexer com essa parafernália aqui, e ela estava com medo disso, e a gente estava empurrando ela. Só que 2, 3 semanas atrás aí, aconteceu alguns fatores. Ela começou a trabalhar, ela teve uma gripe muito forte, e ficou ruim também com a vacina que ela tomou. Então, aí ela teve toda a desculpa para não vir aqui na frente, né, nos atender. Então, soborou, certo? E tudo bem. Então, o que acontece? Ela me passou as anotações dela, então eu fiz a aula, aproveitei o material dela, e assim... Essa é uma aula a 4 mãos e uma boca só, tá certo? Então, estou aqui representando a família, tá bom? Vocês vão ter que me aturar, me desculpem. Então, durante a aula, quando surgir... Eu abri a pergunta para o pessoal de casa, o pessoal que está aqui fazer perguntas. Primeiro eu vou consultar se ela tem alguma coisa para complementar no que eu estou falando, né? E depois a gente compartilha com os irmãos, tá certo? Então, dados esses avisos, vamos orar. Senhor, estamos diante da Tua palavra mais uma vez, te agradecemos pelo que já ouvimos hoje pela manhã, e como as coisas se encaixam, como o material que nós vamos estudar agora, também da Tua palavra, tem tudo a ver com o que nós ouvimos e continua. E nós pedimos que o Senhor abençoe a nossa casa, a nossa família, e que a Tua bênção esteja sobre nós, e que esse ensinamento também mude a nossa vida familiar, Pai. Agradeço pelos irmãos que estão aqui, por aqueles que estão nos seus lares acompanhando, e te louvamos, e que o Teu Espírito esteja nessa hora nos orientando e nos guiando nessa aula. É o que nós te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Ok. Nós estamos estudando a carta aos Efésios, e hoje a gente vai estudar aquele trecho que fala sobre a submissão, né? Nós temos a submissão na igreja e temos a submissão dentro do lar, dentro da família. Isso está no capítulo 5 de Efésios, a partir do verso 21. E esse trecho fala sobre a questão da submissão
E eu queria começar primeiro estudando com vocês a submissão cristã, a submissão no seio da igreja. E depois nós vamos falar da submissão do marido. Eu vou inverter hoje o texto. Vou falar primeiro da submissão do marido, para a mulher não achar que a gente tem preconceito contra ela. E depois nós vamos falar da submissão da mulher. E espero que até lá você já esteja convencida que não tem outra saída que não seja submissão. Mas não é, o que eu quero dizer é o seguinte, que isso é a Bíblia. Eu espero que a Bíblia fale, e não eu, não vocês, e que eu expresse aqui o ensinamento da palavra de Deus, tá certo? Então, esse capítulo 5, nós estamos tratando na carta de Efésios, a partir do capítulo 4, coisas práticas na igreja. E no capítulo 5, então, ele vai dar um recado sobre submissão na igreja, vai dar um recado sobre a submissão dentro do lar, nos relacionamentos dentro do lar, e nós vamos pegar por aí. Agora, quando nós falamos de submissão e olhamos para o mundo ao nosso redor, nós vemos que a igreja cristã e o mundo estão em conflito nesse ponto de vista. A filosofia do mundo hoje sobre submissão colide com a submissão da palavra de Deus. E eu espero que hoje você ouça o que Deus está dizendo, porque vocês já têm ouvido muito do que o mundo tem dito sobre submissão. E a gente olha para o mundo, é desanimador o caminho que o mundo está tomando no que diz respeito à família. Nós assistimos hoje o desmanche da família na sociedade, nós vemos casamentos sem nenhum compromisso duradouro, vitalício, nós vemos casais vivendo em residências separadas, nós vemos a aceitação passiva do divórcio pela sociedade, se tornou uma coisa tão corriqueira, nós vemos a abolição do casamento para ter uniões consensuais, sem compromisso, as pessoas se juntam de vez em quando, e quando quer, de repente vão embora e vêm. Nós vemos a banalização do divórcio, está muito fácil hoje se divorciar. Nós tivemos a liberação sexual, consensual, fora do casamento, de membros do casamento, tem cônjuge aprovando que o outro tenha relações fora do casamento. Nós vemos filhos abandonados, que os pais não querem assumir a tutela deles. E cada um para um lado, e aquela criança cresce da maneira que acha melhor, e ela vai reproduzir esse modelo. Isso são coisas, frutos da sociedade contemporânea. E fora isso, nós temos também os casamentos por motivos errados. Nós temos gente que tem medo de ficar solteiro, tem gente que tem medo de ficar sofrendo pressão lá de dentro de casa, de que tem que casar, Nós vemos gente que fala que está casando por soluções financeiras, é um bom negócio eu dividir a despesa do aluguel, as contas com um parceiro, e por isso eu vou casar, que também trabalha ele, trabalho eu, e a gente racha as despesas. Tem gente que quer fugir da pressão dos pais, tem gente que, por falta de escolha, leva a uma decisão errada, mas não quer ficar solteiro. Nós temos a gravidez prematura, nós temos o egoísmo, nós temos o exibicionismo, nós temos a irresponsabilidade. E vamos dizer o seguinte,
esses motivos errados não vão produzir casamentos saudáveis. Essa é a vida da sociedade, você conhece, eu conheço. E tem algumas outras, assim, como nós vamos dizer, algumas teorias, você tem muita valorização da paixão, a paixão é igual a um tiro de curta distância, o casamento não vai sobreviver de paixão. Nós temos também o amor sexual, que está divulgado a todo, e que não acaba não sendo amor. Nós temos o amor romântico, que ele estica um pouquinho mais, mas ele vai esgarçando, ele vai se cansando, e se os dois não forem muito românticos, a coisa se esvazia. Enfim. Mas também o casamento, ele oferece para nós oportunidades que a gente jamais teria se nós não fôssemos casados. É uma alegria a gente ver viver juntos, é uma alegria a gente fazer os filhos crescer. Só que a posição de Deus não é mais a posição da sociedade no que tange a família. A igreja é uma sociedade, como nós já estudamos aqui nas aulas anteriores, a igreja, ela é uma sociedade diferenciada do mundo para dizer para o mundo o que Deus espera que ele faça, certo? E para nós, hoje, esse desafio será um desafio de estudar esse assunto da submissão, tá? A minha internet aqui está rodando. Eu vou pedir para você abrir Efésios capítulo 5, eu não sei, bom, tem que esperar, né? Efésios capítulo 5, verso 21. Efésios capítulo 5, versos 21, fala sobre, começa aí a submissão. O verso 21 de 5, Efésios fala, sujeitem-se uns aos outros por temor ao Senhor. Então, essa nova sociedade de Deus, que é a igreja, ela é uma sociedade nova, e ele já tratou dessa sociedade nova como ela deve funcionar no seio da igreja. Ele diz assim, lá no capítulo 4, nós já vimos que ele fala, na convivência da igreja como comunidade, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando-vos uns aos outros com amor. Façam todo esforço para conservar a unidade no vínculo... eu estou me atrapalhando, estou me assustando com o pessoal aqui, desculpe. Suportando-vos uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, essa ideia de suportar um ao outro, de conservar a unidade, vivermos em paz na comunidade, esse é a casa de Deus. O grego chama de oikos. O oikos, ele é casa, uma unidade. E a casa de Deus, na Bíblia, fala da igreja como uma casa, como uma família. E agora, esses ensinos da convivência que ele deu na igreja, que nós já estudamos, ele vai trazer para dentro da igreja, para você levar para a sua casa, para o seu oikos, para a sua família, essa convivência que você aprendeu e foi ensinado que existe na igreja. Então, assim, não adianta você ser uma pessoa muito bacana, muito sociável, muito amigável dentro da igreja com as pessoas, se você entra dentro quando você volta para a tua família, você não vive essas coisas. Deus quer o que você acha de bom na comunhão da igreja, entre os irmãos, tem que ser bom no relacionamento do lar. Então, ele sai do oikos de Deus, da casa de Deus, e vai para o oikos particular, para o oikos familiar. E ele quer que
isso que você aprendeu, que tem que aplicar na igreja, você tem que ser coerente e aplicar dentro da sua casa também. E nós temos que pensar um pouco sobre como nós vamos ver a submissão, ela existe e Deus espera isso de nós. E o verso, esse 5:21 fala, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitem-se uns aos outros. É recíproco, a sujeição em Cristo ela é recíproca, em temor a Cristo. Por quê? O que ele quer dizer com esse temor a Cristo? Por que esse temor a Cristo? Bem, Cristo, ele merece nossa reverência e ele merece o nosso medo. Ele merece a nossa reverência porque ele é Deus, pela santidade dele. Ele merece a nossa reverência porque ele deu a vida dele para nos reconciliar com Deus, para nos salvar. E ele merece o nosso medo, porque o pastor usou o mesmo verso que eu usei aqui, que um dia nós vamos ter que prestar contas a Deus. Então, olha esse verso que interessante. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Tudo bem, o que ele está dizendo aqui? Que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. E o trecho que a gente vai ler aqui, ele vai dizer para o marido que o marido tem que apresentar a esposa na presença de Deus, né? Gloriosa, exuberante. Então, quer dizer que no tribunal de Cristo, eu estou supondo, aqui estou deduzindo, porque não está escrito literalmente, eu estou dizendo o seguinte, você vai chegar com a sua esposa na presença de Deus e falar, está aqui, o senhor me entregou, estou devolvendo em plenas condições, ou então está acabadinha, né? Eu não sei como vai ser, mas eu estou supondo que quando nós estivermos no tribunal de Cristo, o bem ou mal que nós estivermos fazendo, como nós somos só uma só carne, no tribunal de Cristo nós vamos estar ali, com a nossa metade, vendo o que vai acontecer, tá certo? Muito bem. Agora, eu inverti o texto, como eu falei. O texto vai falar dos maridos. E eu quero falar hoje para vocês, maridos. E eu inverti o texto, né? Vamos falar primeiro para os maridos, depois nós vamos falar para as mulheres. O texto aí do verso 25, ele começa assim, maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. E entregou a si mesmo por ela para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra e apresentá-la assim como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou semelhante, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos... Não está gostando. Tá. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes se alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, também deixará pai e a mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Maridos, vocês devem amar as suas mulheres. É um mandamento, é uma ordem de Deus. Ele não está pedindo a tua opinião. Ele não está dizendo que você deve dizer, ele está dando um mandamento, é uma ordem. E quando Deus dá um mandamento, é para ser obedecido, é para ser cumprido. Você pertence ao povo de Deus, você
tem essa aliança com ele, então é uma ordem. E você imagina o seguinte, sendo isso uma ordem, você deve se submeter. Marido, você deve se submeter ao mandamento de Deus na palavra dele. Ele não usa a palavra submeter, mas é o que ele está falando aqui. Submeta-se, né? Por quê? Porque você vai ter que comparecer perante Deus, você vai ter que prestar conta dela. Eu pus aqui, ó, no Brasil encontramos estereótipos de machismo, né? O marido, ele tem dificuldade de se comunicar amorosamente com a esposa, de falar, de agradar, de entendê-la. O marido, ele faz imposição da sua vontade à sua esposa. Tem um marido que é autoritário, atitude de superioridade, desvaloriza a esposa, tem um sexualismo distorcido. Todos esses estereótipos, eles têm sido a causa de incontáveis separações. E nisso as esposas reagem, com insubmissão e manipulação. Tem uma hora que ela acha assim, quando a gente casa, a gente vai tão bem para o casamento, e um quer saber do outro e tal, é maravilhoso. Aí chega, leva uma... Ops, não, eu entendi mal, não é assim e tal. E a vida continua. Ops, aí chega uma hora, se um marido não é cuidadoso com a esposa, e ela não quer fazer ruptura, ela vai começar a manipular, ela vai começar a fazer o jogo dela. Tipo de artimanha que ela usa? A manha, choro, ataques raivosos, encenação de depressão. São maneiras que ela usa para manipular a vontade desse marido dominador, ditador, e querer fazer ele tentar mudar a opinião dele. E por ela manipular, e o marido vai perceber. Ele vai começar a desprezá-la. Então, o cara é ditador, o cara é difícil, o cara é durão, o cara é insensível com as necessidades da esposa. Ela começa a manipular e ele começa a se afastar. E nós precisamos quebrar esse ciclo. Então, a ordem de Deus aí no capítulo 5, 25 é: maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Veja bem, é difícil, muito difícil, amar como Cristo amou. E essa é uma ordem, isso aqui é um imperativo para os maridos. Você ame a sua mulher e Cristo se entregou pela sua igreja e você deve se entregar também em sacrifício ao relacionamento conjugal. Então, o que é amar a esposa? Eu listei algumas coisas aqui que seriam um relacionamento amorável. Amor e entrega tem nessa passagem. Qual que é o conteúdo desse amor que o marido deve mostrar? Eu pus aqui algumas coisas: respeito, cumplicidade, admiração, companheirismo, espiritualidade, amor sacrificial, perdão, desenvolvimento do potencial pessoal da esposa, e há espaço nesse amor para crescer vida fora. Aqui é uma lista que eu pus e foi o que me ocorreu. Talvez você tenha outras coisas que você pode, outros ingredientes que você pode acrescentar nesse amor para que haja um relacionamento saudável dentro de casa. Então, esse é um pouco desse amar a esposa. E depois, o que significa entregar-se? O entregar-se, eu listei o seguinte: proteção, gastar tempo com proteção,
com ajuda, com considerá-la a parte mais frágil, respeito, sensibilidade por suas carências, honrá-la na presença dos outros. Isso são coisas que faz parte da entrega. O homem, como eu disse, ele tem dificuldade de lidar com essas coisas. E pode passar a vida sem que essas coisas nunca estejam presentes no relacionamento. Então, você vai chegar no fim, o relacionamento não vai ter muita coisa para ser construído. Ok. Aí ele fala uma coisa muito interessante. Para que você vai amá-la e entregá-la? Para santificá-la. E aí ele começa a falar de Jesus e da igreja. Tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma os maridos. É dessa forma que os maridos devem amar as suas mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, veja bem o que ele fala. Bom, você vai amar a esposa porque você vai purificá-la, você vai santificá-la, você vai apresentá-la como igreja gloriosa, como esposa gloriosa, como esposa exuberante. Eu tenho uma teoria para mim que a mulher se apresenta no máximo dela, ela está no momento mais bonito, mais exuberante da vida dela no dia do casamento. Acho que dali para frente... Não, veja bem, eu vou explicar. Você começa a namorar a esposa, e faz um ano de casamento, ela começa a fazer regime, ela começa a fazer tratamento de pele, ela usa um vestido de noiva maravilhoso, ela entra no modelo 42, é a única vez na vida dela que ela vai entrar. Ela sai dali, vai para a lua de mel, já começa a comer. Quando volta da lua de mel, já está usando 44. E aí tem os filhos, vai para 46. Tá certo? E o marido tem que apresentá-la ao Senhor. Lembre-se, nós temos um compromisso que nós lemos aqui, que nós vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, e nós temos que apresentar o que nós conseguimos fazer da nossa esposa. Que ela ela tem que chegar na presença do Senhor exuberante, sem ruga, coisa semelhante, santa e inculpável. Aí ele misturou outro conceito, que é o conceito do sacrifício que acontecia lá em Israel. O que era o sacrifício? O sacrifício para o judeu era um encontro com Deus. E ele podia ir até o templo para se encontrar com Deus, porque ele pecou e ele precisava pedir perdão. Então, ele ia oferecer um sacrifício de perdão. Ele ia para o templo porque ele foi abençoado com uma colheita maravilhosa, ou ele teve um filho, alguma coisa. Ele vai lá no templo fazer um sacrifício de comunhão, de alegria. Enfim, ele tinha algumas posições que ele ia no templo fazer um encontro com o Senhor. E nesse encontro do Senhor, ele não podia levar qualquer coisa. Ele tinha que levar um animal perfeito. Não podia ter doenças, porque se tivesse doença de pele, tudo que tinha doença, tanto gente como o animal, ele era excluído do sacrifício. Ele tinha que ter... Tinha uma inspeção quando o animal chegava lá, tinha que ser jovem, um animal de 1 ano, tinha que ser saudável. Por quê? Porque esse era o princípio espiritual do melhor para Deus. O melhor para Deus, oferecer o melhor para Deus. E
Ele está usando essa figura que era comum lá nos leitores dele naqueles dias, para dizer que é assim que o marido tem que apresentar a esposa ao Senhor, que ela seja sem mancha. Ela, senão, se ela tiver alguma impinge, alguma coisa na pele, eles punham, lembra que eles punham para fora da cidade? E só quando fosse curado voltava para não contaminar os outros? Então, se a sua esposa tem problemas de pele, né? Você vai ter que cuidar disso. Ela não tem que se apresentar doente. Ela não pode ter rugas. O que é ter ruga? O que é a ruga? A ruga é uma dobra na pele. E coisas semelhantes. Quando que a pessoa está rugada? Quando ela está acabadinha, né? Quando ela está doente. Quando ela está sofrendo. Tem pessoas que você olha a pessoa e fala, nossa, como essa pessoa é sofrida. Ou estou mentindo? A tua esposa não deve ser essa pessoa. Você tem que cuidar bem dela. Para que ela não pareça um chuchu murcho. Tá certo? E ela tem que ser, ele fala aqui inculpável, mas ela tem que ter um caráter irrepreensível. Não deve ter mancha na conduta dela, na maneira como ela lida com você, como ela lida com os filhos, como ela lida com os parentes, com os vizinhos. Então, ninguém tem nada para dizer como ela, porque o sacerdote lá, se o bicho tivesse ruim, ele não fazia o sacrifício, não aceitava o sacrifício. E você vai aparecer na presença do Senhor, você tem que levar ela nos trinques. Chegar lá e falar, ó, foi tudo isso que eu consegui fazer. Certo? Você tem que chegar lá e mostrar o melhor da sua esposa. Então, esse oferecer o melhor para Deus, imagine que você vai comparecer perante Ele, é o que ele está dizendo aqui, né? Que apresentá-la diante do Senhor no dia do julgamento, maravilhosa e exuberante. Porque você tem que oferecer para Deus o melhor. E esse melhor é o bem-estar da sua esposa, tá certo? Muito bem. O marido pode executar o seu papel tradicional de provedor, mas agora, na igreja, com uma nova atitude. Ele não cuida da mulher por dever, mas por amor. É um amor sem limites, produtivo, aprazível. Eu tenho aqui, eu fiz questão de pôr esse aprazível, porque a gente fala, não, o amor pela mulher tem que ser sacrificial. Tá bom, eu vou, me sacrifico. Não. Tem que ser aprazível, você tem que ter alegria, você tem que ter felicidade de estar junto com ela. Tem verdade que tem momentos que são sacrificiais. Tem hora que a gente sua a camisa. Mas também tem que ter alegria. Eu acho que se a gente for imitar Jesus, e a gente dá muita ênfase nesse sacrifício de Jesus na cruz, mas a gente não fala do aprazimento que ele tinha durante o ministério dele. Onde que Jesus chegava era uma algazarra, era uma diversão. Ele curava as pessoas, saía todo mundo pulando, saía todo mundo alegre, a pessoa chegava com fome e saía alimentado. Era uma alegria. Essa parte, porque o trecho fala, né, do amor de Jesus, a gente olha a parte sacrificial, que sem dúvida é muito importante. Se não houver a parte sacrificial, você não vai conseguir ter um casamento saudável. Então, você vai ter, sim, aprazimento e vai ter sacrifício.
mas esse amor ele vai crescer, ele nunca vai se separar, ele sempre tem mais pro crescimento, tá certo? E quando o texto fala, né, o marido cuida da esposa, ele cuida de si próprio. Ela é a outra parte dele, ela é o complemento dele, e ela foi criada para ser aquela parte que ele não consegue ser, não consegue fazer. E vem cá, maridos, vem cá. Você acha que você tratando bem a tua mulher, você acha que ela vai resistir a se submeter a você? Não, né? Trata bem tua esposa, que ela não vai te boicotar, ela não vai te manipular, ela não vai te ser insubmissa. Mulheres, vem cá. Se ele te tratar desse jeito, você vai conseguir ser submissa? Você vai ficar insatisfeito? Não, né? É isso que está dizendo. Mas essa tarefa aqui é do homem. Maridos, há muito trabalho pela frente, mas valerá a pena, não somente para a sua vida futura, mas você já vai colher, o pastor falou da vida futura, mas você já vai colher os frutos nessa terra, nessa vida. Mulheres, esposas, vocês não acham que com esse amor como de Cristo, não vai ser muito difícil ser submisso, vai? É isso, é isso. Amados, eu gostaria de continuar nossa aula, mas eu prometo que de hoje a 15 nós voltamos, que nós ainda temos que falar do relacionamento da mulher, e Deus permitindo, depois eu vou falar um pouco sobre um casamento misto entre um cristão e um não cristão, e dos filhos e como isso vai acontecer na família. Não estão dentro do trecho de Efésios que nós estamos estudando, mas vamos aproveitar o frete, que nós já estamos no meio do assunto, e vamos responder essas perguntas que são difíceis também, tá bom? Então, eu desafio você a ler Efésios capítulo 5, a partir do verso 21, sobre essas questões de submissão. E a ordem para o homem, o mandamento para o homem amar a mulher como Cristo amou a igreja, exige submissão do homem. Então, esposas, escutem, os homens têm que ser submissos também. E você, marido, precisa ouvir o que Deus tem para você. Amém? Eu agradeço aqui, não dei a palavra, não dei tempo. Saiu do vídeo aqui o meu zap, saiu, não sei se o pessoal de casa está me ouvindo. Está me ouvindo, pessoal de casa? Tá. Irmãos de casa, me perdoem, eu não consigo ver vocês aqui. Eu prometo que a gente... Eu prometo que a gente converse na próxima aula. Eu comprometo com vocês aí de casa, com vocês daqui do templo, mas eu prometi que eu ia ser fiel ao horário e eu acho que vocês precisam ter confiança na gente, que a gente vai terminar na hora também, tá certo? Então, por hora, vou pedir para o Flávio. Flávio, você que está aqui pertinho, você não quer orar para a gente não, por favor? O microfone lá, Gerson. Vamos ficar em pé, porque assim está descansado, né? Ficar tanto tempo sentado. Oremos. Querido Deus, obrigado, Pai, por estarmos aqui aprendendo, Pai. Aprendendo de Ti, da Tua santa e gloriosa palavra, Senhor. Como nós vimos no culto pela manhã, Senhor, que nós podemos já desfrutar de tantas bênçãos do Senhor hoje, meu Deus. Não apenas na era futura que tudo será perfeito, mas hoje mesmo, Senhor, podemos aproveitar e desfrutar de muitas coisas boas, Pai. E também estamos vendo aqui, Pai, na continuidade dessa aula, Senhor,
que nessa submissão cristã, um relacionamento de amor verdadeiro e fiel que reflete a Ti, meu Deus, e que nós também desfrutamos no dia de hoje, meu Deus, essas coisas maravilhosas que o Senhor tem separado para o Teu povo, Senhor, esse povo que chama pelo Teu nome, meu Deus. Obrigado pelos queridos irmãos que estão aqui, Pai, com o coração aberto, aprendendo, Pai, cada dia mais a gente aqui bebendo da Sua palavra. Obrigado pela vida do professor, pela vida do nosso pastor, pela vida de cada irmão que está aqui, Pai, e também dos irmãos que não puderam, por alguma razão, participar da aula, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor é tão bom, Pai, e tem cuidado da sua igreja, do seu povo, Pai. E que nós podemos viver essas verdades e também falar ao mundo dessas verdades maravilhosas, Pai. Obrigado, e é no nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo isso, meu Deus. Amém. Amém, irmãos. Bom domingo a todos, boa semana. Vão na paz.